Imagina levantar 200 milhões de reais. Como é que foi isso? Você comentou um pouco como é que foi dos 15 milhões e esse dos 200? Cara, se eu falar pra você que foi muito mais difícil levantar 1,5 milhão de reais do que os 200, do que os 200 milhões, vocês acreditam? Porque, cara... Porque eu fico pensando assim, como é que você compete com um banco, mano? Você pensa assim e fala, cara, existe Itaú, existe Bradesco, como é que eu do nada vou criar um banco e vou competir com esse gigante? Essa é uma pergunta muito boa e alguns investidores me provocavam e até não investiam por conta exatamente desse receio. Senhoras e senhores passageiros, welcome aboard ao Jato da Trip Inusitada, o podcast com perguntas turbulentas. Hoje recebemos um verdadeiro fenômeno do mercado financeiro. É o Rodrigo Tognini, CEO e fundador do Conta Simples, uma fintech que já captou mais de 200 milhões de reais e que vem revolucionando a forma como empresas lidam com o dinheiro. E não para por aí. O Rodrigo é um ex-jogador de basquete e atualmente entrou na cobiçada lista da Forbes Under 30, reconhecendo os jovens mais promissores do Brasil. Cara, a gente lá na Conta Simples é, assim, workaholic e é um nível de intensidade de trabalho muito forte. Então a gente tem uma capacidade de execução que eu olho pro lado e falo, poucas empresas conseguem ter essa capacidade que a gente tem. Como ele saiu do zero e construiu uma das startups mais comentadas do país. E, cara, o que começou, né, com essa turbulência que eu falo assim, a gente acha a casa acabando, aí levanta a rodada, aí vem o fundo fala que vai investir, depois fala que... Congela. Pandemia. E pandemia, e, cara, bolsa de valores explodindo, que a gente não sabia o que acontecia, o mundo todo, que a gente não sabia o que acontecia ali. Fez a gente olhar, cara, pra coisa mais importante, que era o cliente. Quais foram as maiores turbulências, os maiores acertos, os perrengues? E, claro, qual é a visão dele pro futuro do dinheiro? Empresários no Vale do Silício, por exemplo, porque eu vejo muita gente querendo sempre meio que copiar mais ou menos o que fazem lá pra cá. Existe um risco ou não? É isso mesmo, funciona lá, vai funcionar aqui, ponto final. Cara, eu acho que uma forma de você analisar oportunidades, eu acho que é você entender o que tá dando certo lá fora e ver se faz sentido aqui no Brasil. A gente, querendo ou não, usou alguns benchmarks fora, então os primeiros benchmarks que a gente usou era uma empresa chamada Quantu na França, só que a gente tem as nossas jabuticabas, né? Uhum. Então a gente tem as nossas jabuticabas. Então, que é diferente aqui. Cara, pô, você vai na França, você não tem um nível de potencial tentativas de fraude Exato. que tem no Brasil. Uhum. Vai explicar o boleto para um gringo, vai explicar os modelos de tributação que a gente tem aqui. Exato. Se você tem um espírito empreendedor, trabalha com inovação ou simplesmente gosta de boas histórias, esse episódio é pra você. Então já deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum episódio nosso. Afivelem os cintos, inclinem suas poltronas e sejam bem-vindos a mais uma Trip Inusitada. Welcome aboard ao Jato da Trip Inusitado. Galera, incrível esse podcast, gostei do roteiro, gostei da energia. Welcome aboard, Rodrigão. Boa! Uma honra. Que honra, mano. Salve, Rodrigão. Bem-vindo. Rodrigão, welcome junto. aboard. Obrigado pela sua presença, irmão. Eu que agradeço o convite, pô, um prazer. Nunca fui num estúdio tão maneiro quanto esse. Curtiu? Pô, animal. Pô, obrigado. A gente sempre se encontrou, né, jogando contra, né, Igão? Verdade, jogamos muito contra. Perdemos, mas ganhamos, será? Perdemos Lembra alguns, daqui, ganhamos exato. outros. Eu acho que vocês ganharam mais. Né? Rodrigão, mas ó, sinta-se à vontade aqui no nosso jato hoje, é um prazer ter você aqui. E, inclusive, né, precisamos definir o nosso destino. Sempre aqui no começo de voo tem que definir pra onde a gente vai. E como você é nosso convidado, por favor, qual é o destino que você quer ir hoje? Eu fiquei pensando no destino. Eu acho que pra falar de startup e inovação, eu tenho que falar de São Francisco, Califórnia. Ah, não tem como, né? pô, ali é bom pode demais, escolher hein, o mano. destino pra lá. Mandou muito. E você já foi pra lá? Já. E qual a dica que você traz de lá? Talvez alguém que quer conhecer, visitar. Eu tô indo em outubro agora, já fica a dica aí, ó. Vixe, Vai pra lá É mesmo? mesmo? Pra Califórnia também? Sim. Ah, achei que Cara, era Orlando. se você vai a passeio, tem muita coisa pra fazer lá. Mas assim, se você vai com a ideia de assim, negócio, eu tentaria visitar as grandes empresas, grandes techs lá. Então, geralmente tem É o algumas... Vale do Silício ali, Vale do né, Silício, principalmente. exatamente. E Então, qualquer um pode? Ou tem que ter convite? Cara, dependendo da empresa, eles abrem as portas. Acho que assim, dá uma boa justificativa, manda um e-mail lá, cria uma história convincente, fala que... O que você vai falar, Igão? O Rodrigo Tognini aqui me indicou, tá ligado? Vou botar seu nome ali. Fala que você tá fazendo uma tese de AI no Brasil, que você quer se aproximar de empresas de tech. Cara, é bem legal, porque daí eles abrem as portas lá. E tem todo mundo lá, né? Google, Apple, Uber, enfim, Twitter, tá todo mundo lá. Caraca, E você que da foi hora. pra lá
no momento que você estava pensando no Conta Simples ou quando que você foi? Não, eu fui depois que eu já tinha fundado a Conta Simples, e aí a gente acaba entrando no mundo de investimento, venture capital, fundos, e, cara, tem uma concentração gigante de fundos lá, né? Então a gente tem 3 fundos que investiram na gente que ficam em São Francisco. Ah, legal. Então, quando eu vou pra lá, eu tento fazer uma agenda de estar com esses fundos que investiram na Conta Simples e também conhecer outros investidores que potencialmente podem investir em alguma outra rodada. Entendi. E aí, assim, a concentração de startups e investidores que tem lá é um negócio, assim, que Absurdo, né? não tem comparação no mundo de concentração e densidade de startup, fundador, empresa de tecnologia. Legal. E Rodrigo, eu queria só perguntar se até abordou principalmente o que foi o tema da Conta Simples, o surgimento. Na verdade, quando você foi ali na parte de fintechs, nada mais justo do que sempre a gente pergunta para os nossos convidados aqui o nome do nosso programa, uma trip inusitada. Só que para você estava até comentando da Conta Simples, qual foi um momento que foi, cara, que vocês passaram até por um momento mais inusitado, uma turbulência? Foi realmente o momento de ter sido criado na pandemia, a própria captação de 200 milhões ali? Qual foi, de repente, essa experiência mais marcante? Cara, eu acho que o começo tem muitas etapas ali que você olha pra trás e fala assim, tem alguma coisa a mais que não dá pra colocar num business plan, num plano de negócio que faz acontecer. Mas acho que assim, uma turbulência que a gente passou forte Mas antes da turbulência, a trip inusitada. Inusitado. Sim. trip inusitada, Exato. cara. Talvez alguma coisa inusitada que aconteceu. Uhum. E quando você fala que tem algo que aconteceu ali, que tem algo a mais, você quer dizer o quê? Você diz assim, que é realmente tipo Deus, assim, uma força maior? Cara, eu acredito em Deus, eu coloco que tem uma mão de Deus muito forte na nossa história, porque não tem coisa que não tá no plano humano do que aconteceu, cara. Então só pode ser Deus e eu acredito piamente nisso. Legal. Mas trip inusitada tem que ser alguma coisa engraçada? Não, algum perrengue, pode ser alguma coisa impactante que aconteceu lá atrás, que você fala, cara, isso aqui ter acontecido foi muito inusitado, foi muito inesperado, talvez. Cara, o nome Conta Simples eu acho que é inusitado. Dá pra trazer. Essa história é boa. Muita gente pergunta, né, pô, Conta Simples, nome muito bom, domínio contasimples.com, a gente comprou esse domínio, e a gente conseguiu comprar o BR ano passado, então agora a gente tem os 2 domínios. Mas, cara, a gente não inventou esse nome, né? No final do dia, quando a gente fundou a Conta Simples, a empresa chamava Bank. 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 Só Bank. BANKY.com, a gente conseguiu esse domínio, falou, pô, ponto de domínio bom pra caramba, vamos. Só que, cara, quando a gente começou a escalar o negócio, fazer as primeiras reuniões fora, chegava no prédio, a gente tem uma reunião tal com a pessoa tal. Ah, vocês são de alguma empresa? Daí a gente é da Bank. Aí a pessoa, porra, do Nubank? Pô, animal, cara, do Nubank. Então, a gente falou, cara, esse nome não tá legal, não vai ser um nome que vai ser difícil. E aí, cara, isso foi, sei lá, primeiro semestre de 19, a gente tava pra lançar o produto, a Via Varejo lançou uma conta digital que chamava Banqui. B-A-N-Q-I. B-A-N-Q-I. E aí, tinha a prima de uma das pessoas que estava trabalhando com a gente já, viu na rádio, a Via Varejo lançou essa solução, só que começou a colocar muito dinheiro em marketing. E aí começou a fazer muita propaganda, inclusive em rádio. E aí ela tava escutando a rádio, pô, a conta digital, Banqui, e não sei o quê. Aí ela gravou, falou, pô, olha aqui, escutei vocês na rádio, vocês estão voando, pô, que animal e tal. A gente falou, cara, não vai dar. Vamos ter que Vai ter que mudar de Vai ter que fato. mudar. tá Que ligado? marketing fizeram propaganda no rádio aqui, não tá sabendo? Propaganda de graça pra vocês, pô. Não é de graça, cara. Pô, aí eu falei, pô, não vai dar. E aí eu tinha uns nossos investidores anjos que já tinha investido. Ele é um cara que sempre se envolveu no mundo de tecnologia, outras startups, fintechs. E ele tinha investido num cara, porque ele tinha uma tese que não era exatamente a Conta Simples, mas que era uma tese de fintech e ele tinha comprado esse domínio, contasimples.com. Só que esse cara ficou com esse domínio e nunca fez nada. Tô lá esquecido. Comprou, voltou a trabalhar, ele trabalhava em Londres, um brasileiro. E aí eu contei, falei, pô, cara, ó, Via Varejo lançou essa solução, esse nome, cara, vai confundir. Você falou que você conhece o cara que tem o domínio contasimples.com. Cara, esse nome é muito bom. Será que ele não consegue, será que não tá disposto a negociar esse domínio? Vender e tal. Cara, era no começo da Conta Simples, a gente não tinha dinheiro, assim, Caixa. a gente tava vindo de uma startup que não deu certo, tinha colocado um dinheiro lá, então a gente meio que pegou a reserva da reserva, então a gente Vocês vieram de uma startup que não deu certo. viemos de uma startup que não deu certo, que deu a oportunidade pra montar a Conta Simples. Essa é outra história legal de como que surgiu a ideia. E aí eu falei, pô, esse domínio Conta Simples tá disponível, vamos Tentar negociar, vamos né? negociar. Ele falou, ó, tá aqui o contato dele, já dei o contexto, agora tá você com ele, vê aí o que você faz.
Aí eu falei, pô, ó, aconteceu isso, a gente tá querendo pegar outro domínio, já pensamos em 300 mil nomes, mas é aquele negócio, né, quando você tem que pensar um nome legal, É. o nome não Já. vem, não vem. Nunca. Ficou só conta simples na cabeça, né? Ficou só conta simples na cabeça. Você lembra os nomes aleatórios que tinha? Cara, não lembro, mas foi 2019. Simples conta. É. Tá ligado? Simples conta. Não, a gente Dinheiro no tentava, bolso. Tava na época do não sei o que FI, né? Então a gente ficava Ah, Bank FI, não sei o que tá. FI, cartão FI, nada funcionava. Aí eu falei, ó, tem isso. Ele falou, cara, topo negociar, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, você topa, a gente compra esse domínio em ação da conta simples. Cara, o cara ganhou muito. E É aí... tipo o Facebook, tem uma história parecida, Sim, não tem? Tem história parecida. Aí, cara, ele topou, a gente comprou o domínio da conta simples por 15 mil reais, a um valuation de 3 milhões de reais. A gente comprou por 0,5% da empresa. Nossa. E aí, cara, ele transferiu o domínio no mesmo dia, a gente assinou um contrato de investimento, como se fosse um investimento, em troca do domínio. Cara, ele ficou com esse domínio. Quanto que virou pra ele hoje? Cara, esses 15 mil reais já virou quase mais de 2 milhões de reais. Cara, Tipo uma Bitcoin, tá ligado? Talvez. Sei lá. 200 reais. 50 reais. É. Exato. 50 reais por ano. Melhor Saiu caro esse nome, hein, mano? Saiu cara. Cara, assim, sim ou não? Sim, talvez relativo, né? Saiu caro ou não, porque talvez se não fosse o nome também a gente talvez não Exato. conseguisse a exposição que a gente conseguiu. Você acha que o nome tem muita influência no sucesso de uma empresa, talvez? Cara, tem. Eu não acho que é a parte fundamental. Tem muita gente que às vezes, não, porque eu preciso um nome fundamental, nome matador. perfeito, Tá? Eu não assim. acredito nisso. Mas, cara, conta simples é um nome que pega, é rápido. pessoa entende já, né? O domínio é muito bom. Isso, pra quem faz negócio na internet, pô, vocês sabem bom. muito bem. Aham. Domínio faz uma... E hoje em dia tá muito mais difícil você conseguir um domínio único, fácil, .com.br. Uhum. Né? Isso faz diferença. Então a gente, assim, acho que atribui um pouco isso. Então, assim, no final, eu não olho pra falar, nossa, devia ter negociado mais. Cara, tá tudo certo. Tá tudo era o que certo. tinha o que dava, Aham. vamos e beleza. Do Facebook, se eu não me engano, teve um cara que foi fazer ou uma pintura ou pintar a parede, uma coisa, uma arte, né? Não foi um negócio assim? Ele foi pintar Pintou o o escritório, escritório, acho que do Mark, alguma coisa assim, só que... Pintor, tipo... Um pintor, um artista. Aham. E aí o Mark não tinha como pagar aquela arte. Ele falou, cara, vou te dar um pouco da porcentagem aqui do Facebook, tava no começo. Ele Maluco. é bilionário hoje. Bilionário. Nossa, mano. Bilionário, o artista virou, mano. Meu Deus, velho. Era um artista, pelo menos, né? Não sei. Era um artista, é. Caramba, legal. E agora, Rodrigo, que a gente quer saber realmente uma turbulência que você já tenha passado no Conta Simples. Uma não, deve ter algumas, né? Não, mas Cara, não tem vou várias. falar Tem uma por mês. Dá pra... Aham. Vida de empresário é assim, né? Sempre uma turbulência por dia pra ultrapassar. Né? Mas, cara, tem uma que começou com um ventinho e terminou com uma turbulência forte. Uma rajada. E foi no começo também. A gente levantou uma primeira rodada, era dinheiro pra dar ali pra 10 meses, e a gente levantou pra startar o produto, lançar a primeira versão, assim, MVP-zaço. E eu já sabia que eu tinha que ir pro mercado captar de novo, né? Eu falei, mas eu vou fazer isso, que daí eu vou pro mercado, já tem um produto, tem uma atração, não é só mais um PowerPoint, um slide, alguma ideia. É um Já negócio tem que funciona. Uhum. Aí, a hora que eu fui, final de ali, julho, agosto de 19, foi um pouco depois de resolver o negócio do domínio, né? Então, é aquele negócio, né? O domínio em resolve o sequência. domínio, aí já resolve, tem que resolver outra coisa. Tá bom. Quando a gente foi pro mercado, conversei com muitos investidores. Aí, cara, bati na porta de um monte de fundo brasileiro, fundo de early stage, fundo que investe em cheque pequeno, e aí, fundo que investe em cheque maior. E aí, cara, pô, não, porque essa tese não tem uma clareza de diferenciação. Não, porque se um dia o Banco Inter quiser fazer isso, pô, não tô vendo diferencial. Não, porque vocês são muito jovens, vocês não Não é montaram nada comprovado. antes, e, pô, eu quero ver mais. Várias portas fechadas, né? Várias portas fechadas. Aí, cara, eu falei, pô, não vai dar. Assim, a gente tava acabando o caixa, isso começou em julho, a gente ficou 4 meses tentando fazer esse movimento. Quando chegou ali em outubro, a gente tava com, literalmente, cara, 15 mil reais no caixa da empresa. Só que detalhe, o produto tinha lançado já, a gente tinha cliente movimentando, a gente já movimentava por mês coisa de 3, 4 milhões de reais por mês. Uhum. Né? E assim, isso é regra básica de qualquer fintech e instituição de pagamento, você nunca mistura o dinheiro do cliente com o dinheiro de caixa. Uhum. Então, cara, uma coisa é o dinheiro do cliente, outra coisa é o caixa tava acabando, a gente precisava resolver de algum jeito. Eu liguei pros meus sócios, falei, ó, a gente somos em 3 sócios, né, cofundadores, eu, Fernando e Ricardo. Eu liguei pra eles, falei, ó, o dinheiro tá acabando, a reserva da reserva que cada um tem aí, prepara pra usar, que a gente precisa de mais uns 2 meses, a gente vai conseguir levantar uma rodada. Aí, cara, aos 48 do segundo tempo, o investidor fala, ó, eu aceito investir, coloco 100 mil reais, trago mais 2 investidores, e aí nisso ele se animou com essas pessoas, aí outras pessoas que a gente tava conversando, investidores antes se animaram, a gente conseguiu 1 milhão de reais em commitment, e aí um fundo falou, ó, completa o cheque com 500 mil reais, a gente conseguiu 1,5 milhão de reais ali em novembro, e começa a assinar os contratos, documentos e tal. Os investidores anjos não tem muita diligência, não tem muito processo burocrático, então assina o contrato e já deposita.
E, cara, eu lembro até hoje, ficar esperando, né, o depósito de cada investidor. Aí, o investidor assina o contrato, o dinheiro não cai, ficava esperando. Aí eu falei, pô, mas eu vou cobrar o cara, vai ficar chato. Vou esperar mais um dia. Então, Não posso mostrar que tô precisando tanto. se mostrar que eu posso, assim, cara, Será deixa. que tem joguinho nessa também de o negociação? joguinho. Pô, então não vou ficar muito em cima, senão o cara vai desistir também. E aí, cara, o fundo fala, não, vou investir. E aí o fundo, não, mas a gente tem aqui uma diligência pra fazer. E a diligência tem que olhar os documentos, contratos, fazer entrevista e tal, fazer quase uma mini auditoria. E o fundo começa esse processo. O processo demorou 3 meses. Então isso começou, a gente assinou um contrato com o fundo em novembro de 19. 3 meses, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro ali, a gente começa a negociar contrato definitivo, aí vai e volta. O que acontece no começo de março de 20? Pandemia. E aí foi uma turbulência que a gente entra. E agora? O fundo me ligou. Foi na mesma semana que deu o lockdown, todo mundo vai pra casa. Mês de março ali, né? vai pra casa. E aí o fundo me ligou na sexta-noite, falou assim, ó, a gente fez uma reunião aqui, todas as investidas que a gente tá analisando, que a gente não aportou ainda, a gente quer um plano de contingência, até então, sem esse plano, o investimento tá congelado. Nossa. Eu falei, pô, não, cara, a gente acabou de um processo que eu bati na porta de 300 mil pessoas, né? Mais exatamente, foram 90 investidores, 87, pra gente conseguir 8 sims e o resto tudo não, né? Então, cara, foi, pô, não... Calejou bem. Calejou bem. E aí o fundo falou que era um plano de contingência, cara. Fui pro final de semana, passei fazendo esse plano, apresentei na segunda. O fundo analisou, falou assim, não, cara, quero conversar aqui. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu não vou mais depender de dinheiro de investidor para crescer esse negócio. Vamos tentar fazer uma análise da nossa operação, que a gente já movimentava a conta simples, tinha cliente movimentando. Cara, vamos fazer uma análise para entender quem são os clientes que mais movimentam, quem são os clientes que mais geram receita pra gente, vamos entender quais são os valores que a gente tá gerando para eles e entender se a gente tem algum canal aqui, uma diferenciação que a gente pode atacar e escalar. E, cara, o que começou, né, com essa turbulência que eu falo assim, a gente acha a casa acabando, aí levanta a rodada, aí vem o fundo fala que vai investir, depois fala que precisa de Pandemia. E pandemia, e, cara, bolsa de valores explodindo, que a gente não sabia o que acontecia, o mundo todo, que a gente não sabia o que acontecia ali. Fez a gente olhar, cara, pra coisa mais importante, que era o cliente. Na hora que a gente olhou pro cliente, a gente falou assim, cara, vamos fazer uma análise aqui de Pareto. Vamos ver se tem alguma concentração dos clientes que mais geram receita. 80-20 ali. Fazer se tem 80-20. A gente percebeu que tinha um super Pareto. 10% dos clientes ativos geravam 90% da nossa receita. E quem que eram esses clientes? Eram os clientes que operavam no mundo online, no mundo digital. Então eram empresas que faziam lançamento de infoproduto, faziam dropshipping, e-commerce, algumas startups em fase inicial. E eram negócios que na pandemia, pelo contrário, tava escalando. Tava crescendo. Tava crescendo. Então, a hora que a gente tira, vamos parar de olhar pra fundo e não sei o que, vamos olhar pra base. Cara, eu e meu sócio, a empresa naquele momento tinha 12 pessoas. Era eu e meus sócios, 3 engenheiros contratados, o resto estagiário. Esse era o começo da empresa. Cara, pegamos todo mundo e a gente falou, vamos fazer uma lista pra conversar com todos esses clientes. E aí a gente perguntava 4 coisas. Como que conheceu a conta simples? Por que usa a conta simples? Como que a gente pode crescer a conta simples no mercado? O que a gente poderia evoluir de produto e tudo mais? Cara, essas 4 respostas começou a dar um playbook muito claro. Que a gente tinha que escalar no mercado de marketing digital, que a gente tinha que atacar empresas nesse mesmo segmento, que canal de indicação era um negócio muito importante, que a dor que eles tinham precisava de múltiplos cartões corporativos para escalar campanha e pagamentos de software. E aí, cara, a gente falou, vamos focar nisso. A hora que a gente começa a fazer isso, a gente passa no Y Combinator, que é uma aceleradora americana, lá do Vale do Silício, que a gente tava falando sobre São Francisco. E aí a gente começa, cara, a entrar numa espiral de crescimento, cara, super agressiva. Só por ter focado na dor. Só por ter focado na dor, num canal específico, num segmento específico. Você nichou, então. A gente nichou. E aí... E tudo isso vocês operando com a reserva de cada um dos sócios ainda. Eu me lembro que você comentou que era 2 meses. Naquele momento, os cheques dos investidores anjos começou, já tinha aquele caído? $1 milhão começou a cair. Tá. E aí, só que a gente tinha mais 10 meses de caixa, porque a gente começou... Então vocês tiveram fôlego. A gente começou a investir mais em time, mais em marketing, porque a gente começou a dar a pernada. Quando a gente começou a levantar a rodada e os investidores começaram a falar assim, eu comecei a já investir. Sim. E foi até um movimento um pouco ansioso. Por sorte, certeiro trabalho e depois, Deus, a gente conseguiu achar o seguinte. O investidor falou assim, pô, vamos ver. O Rodrigo falou assim, já contrato. já bota ali. Não, e eu fui no happy hour desse fundo e a gente tava no meio da diligência, né? E aí eu falei, não, porque a gente já contratou time, já tá pegando um escritório. Aí eu lembro que uma das analistas do fundo falou assim, pô, a gente recomenda as startups não fazerem isso antes do cheque tá na conta. Eu falei, porra, agora já fiz, né? Agora vamos. Agora me viro. Agora que entra Deus, né? Que você agora entra, cara, uma fé aqui que vai dar certo.
E aí, cara, quando a gente entra nessa espiral de crescimento, a gente passa no Y Combinator, aí o fundo volta, fala, não, queremos investir muito agora, porque o Y se Combinator provou, é né? um stamp muito forte, a empresa começou a crescer. Falei, puta, mas agora o espaço diminuiu do cheque que vocês queriam fazer, o valuation já aumentou, Uhum. né? E aí, cara, a gente recebe o aporte desse fundo, passa pelo Y Combinator, o YC coloca $150 mil de padrão, né, de investimento. Então a gente, de repente, fica com um fôlego de caixa bem maior do que mais do que 1 ano e meio, e a gente passa por uma aceleração muito grande de crescimento. Durante o batch, né, que são as turmas do Y Combinator, que foi totalmente remoto por conta da pandemia, a gente ficou de junho a agosto. Dava 10, 12 semanas. A gente cresceu, o IC fala assim, uma startup num bom ritmo de crescimento cresce nos batches por semana de 5 a 7%. Uhum. Todas as semanas que a gente participou do programa, a gente cresceu, exceto uma, todas elas, pelo menos 10% Caraca. de receita. Então, na hora que a gente terminou, a gente dobrou nossa meta, a gente fez a estratégia Dilma, que eu brinco, né? A gente dobrou a meta uma vez, dobrou 2 vezes, e a gente, cara, não tinha mais meta, dobrava de novo, né? E aí eu falo... E aí, cara, a gente termina o batch, a gente... Cara, olha pra empresa, a gente tá lucrativo, gerando caixa, Animal. e aí entra um fundo querendo... Com quanto tempo de empresa? Cara, ali tinha 14 meses de... tinha 10 meses de operação, uns 14 meses de... Caraca. É. Um pouco mais de um ano, você já tá lucro. Já tava dando Exato. lucro. E nunca ia imaginar no meio da pandemia, né? Começar a lucrar No também. meio da pandemia. E aí... Mas, obviamente, assim, era aquele lucro um pouco disfarçado. Porque, cara, eu e os meus sócios tirava um salário que pagava... Os custos. Mal pagava as nossas contas pessoais. Uhum. E aí a gente, nesse momento, levanta uma rodada de $2,5 milhões. Que daí a gente consegue alguns investidores. Aí nisso, cara, naquele primeiro momento foi o momento que eu... Assim, primeira vez que eu vi um montante de dinheiro, que eu falei, porra, 15 milhões de reais na conta. E aí... Passa 3 meses, eu termino aqui porque, cara, depois tem muita história pra contar. Passa 3 meses, vem um investidor e manda um e-mail do nada. Um cara que eu conheci durante o batch do Y Combinator fala, pô, como estão as coisas? Eu falo, ó, tá assim, assim, assado, a gente tá crescendo tanto e tal. Uhum. Ele manda um e-mail, ó, quero investir $1 milhão, 5 vezes o valuation da rodada que você acabou de fazer. Fazia 3 meses que a gente tinha fechado. Eu falei, cara, isso aqui é pegadinha, não é possível. Aham. Aí eu falei, vamos marcar um call, quero entender? Aí ele, não, eu quero fazer quero aportar $1 milhão, 5 vezes o valuation. Eu falei... Ah, tá, deixa eu pensar. Aí mandei um e-mail para alguns investidores, incluindo o Y Combinator. Falei, ó, chegou uma proposta dessa. $1 milhão, 5 vezes o valuation, dá uma diluição muito baixa. Não sei se eu pego ou não. Eu não preciso do cheque, porque agora a gente tem um caixa relevante e a gente acabou de breakivar a empresa, tá lucrativo. Aí o IC falou, olha, não tem prejuízo nenhum você fazer isso. Eu acho que, assim, se você quiser, faça. Só é benéfico, né? Só é benéfico. Mas, assim, por que você vai fazer? Por e-mail, né? É assim... a gente recomenda você a fazer não com um investidor que não está no seu cap table, que já é um investidor. Faça com um investidor que já está, que já é um investidor. Aham. A gente pode fazer esse mesmo cheque, só que em vez de $1 milhão, $2,5 milhões. Começou um leilão, então. Começou um leilão, $2,5 milhões no mesmo valor que ele tá propondo. Aí eu lembro que meu sócio me ligou e falou assim, não, o que o IC mandou aí? Eles vão ajudar nos contratos? Eu falei, não, Gotti, eles estão ofertando. Mais 10 milhões de mais reais. 10 milhões, mais 15 milhões de reais. Mais 15 milhões de reais. E eu falei, cara, não sei o que a gente faz. A Até gente... releu um e-mail e falou assim, cara, será que eu tô entendendo bem inglês Não, mesmo? eu reli esse e-mail umas 5 vezes. Será que o meu inglês Não. tá bom? Não, e eu mandei perguntando, só pra garantir, é isso, isso, isso? Não, é isso, isso, isso. Se você quiser, a gente manda o contrato por DocSign, vocês assinam, e o dinheiro tá na conta na mesma semana. Que Eu falei, não, isso? como assim? Há 6 meses atrás eu tava, cara, chorando pra conseguir $100 mil de investimento, agora a gente tá nesse patamar. E, cara, a gente fechou, cara, mandaram o documento no mesmo dia, 2 dias depois o dinheiro tava na conta. E aí depois aí foi uma jornada de crescimento muito forte. Essa estratégia aí de um 1 milhão meio anonimato foi de eles criaram um e-mail ali, tá ligado? Se mandaram, aí encaminharam ali, tá ligado? Pô, não tinha pensado nisso, cara. Essa é boa. Essa é boa. Na próxima eu vou fazer isso. Pô, E, Rodrigão, hoje todo mundo te vê aqui, né? Agora que já passou por tudo isso. E, inclusive, a gente vai falar, teve uma de 200 milhões, né? Teve, a mais recente. É mais recente. E, pô, você entrou pra Forbes Under 30. Mas, cara, você até comentou, né? A gente viu um gap, uma dor ali que a gente observou, né? Mas eu fico imaginando, cara, da onde vocês pensaram em começar isso? Porque eu fico pensando assim, como é que você compete com um banco, mano? Você pensa assim e fala, cara, existe Itaú, existe Bradesco, como é que eu vou, do nada, eu vou criar um banco e vou competir com esses gigantes, mano? Cara, eu Banco acho... do Brasil, né? Um moleque de 20... Quantos anos você tinha? Eu tinha 23, 24. Pô, o que você tava fazendo com 23 anos? Eu tinha 23, 24 ali.
Cara, essa é uma pergunta muito boa. E alguns investidores me provocavam e até não investiam por conta exatamente desse receio. Mas o que eu entendi, e que eu acho que pouca gente entendeu, acho que os investidores que colocaram dinheiro e as pessoas que juntaram pra montar o negócio entenderam. E tem isso explicado num livro muito bom que chama Innovator's Dilemma, do Clayton Christensen, que é um professor de Harvard. E ele fala, quando uma empresa fica gigante, ela entra num dilema de crescimento e de inovação muito perigoso. Porque pensa o Itaú. O Itaú lucra quantos bilhões por ano? Por dia, sei lá. Por dia. Por ano lucra mais de 35 bi de real lucro. Cara, o Itaú, ele tem que tomar decisões que ele só pode tomar decisões que vai fazer com que o retorno dos acionistas dele Tem que ser seguro, tem, safe. tem que ser safe, mas tem que ser na proporção que continue crescendo, mas na casa de bilhões por ano. Então isso faz com que as grandes empresas e os grandes bancos, eles não olhem para mercados de nicho. Eles não inovam. Eles até inovam, mas eles inovam sempre Pra muita gente. pra muita gente, num negócio muito de massa. E o poder das startups e das empresas que inovam, elas geralmente começam num negócio nichado pequeno. Uhum. E depois elas vão expandindo dali para outras adjacências. Mas elas criam uma cultura de inovação, de teste muito rápido, de escalabilidade, de proximidade com o cliente muito grande. Então eu falo assim, a gente conseguiu muito rápido descobrir um nicho, que era o nicho de empresas do mercado de marketing digital, que esse foi o nosso primeiro nicho. Com uma solução muito específica que era de múltiplos cartões corporativos num sistema de gestão de despesas. E, cara, isso pros grandes bancos não era interessante porque não dava um retorno de mais bilhões de reais para eles no final do ano. Então, quando a gente entendeu isso, a gente falou, cara, isso aqui Tem um gap. abre as oportunidades que a gente consegue explorar e atacar. E aí tem esse gap. E aí a gente, cara, entendeu isso muito rápido. E aí a gente fala, vamos entrar por esse ângulo, depois a gente vai criando novos produtos, novas adjacências, que a gente vai conseguindo entrar em empresas cada vez maiores. Então, no começo, a gente pegava empresa, PME de 1, 2 funcionários, 5 funcionários, 10 funcionários. Hoje, a gente já tem empresas com mais de 1.000 funcionários como cliente nosso. Uhum. Só que a solução nossa, 4 anos atrás, não estava pronta para entrar numa empresa de mais de 1.000 funcionários. Mas depois que você consegue evoluir o produto e amadurecer canal de distribuição, posicionamento, você começa a ter essa capacidade. E aí você começa a bater mais de frente com os grandes bancos. Entendi. Mas mesmo assim, a gente ainda tem uma estratégia que a gente pega uma vertical que ainda é assim, é um nicho, é um produto, Ainda é nichado. é uma frente. Só que qual que é o ponto? A gente só numa camada de diferenciação, por ter uma velocidade de construção de tecnologia muito mais rápido, e um grande banco vai sempre demorar muito mais. Que é toda a camada de software que a gente construiu. Hoje, nosso software de gestão de despesas tem vários recursos que traz controle, inteligência, automação, integrações. E hoje, para um bancão fazer isso, ele vai demorar muito mais tempo, porque ele tem que passar em comitê, ele tem que aprovar uma área de novos negócios, ele tem que treinar e capacitar o time. Cara, a gente já tá fazendo isso Muito mais engessado um banco. muito mais engessado. E aí cria uma diferenciação. Mas esse foi a sacada, achar um nicho que a gente conseguisse escalar muito rápido, que fosse grande o suficiente para uma startup, mas que também fosse pequeno o suficiente para uma grande empresa falar assim, isso aqui não me interessa. Entendi. E entre as fintechs em si, né? Porque teve outras que surgiram durante, né? Se eu não me engano, esse mesmo período. O que você acha que fez o Conta Simples conseguir se destacar? Realmente foi o nicho em si? Eu acho que são algumas coisas, tá? Aí quando a gente pensa em outras fintechs, eu acho que entra uma coisa muito forte que é poder de execução. Cara, a gente lá na Conta Simples é assim, workaholic e é um nível de intensidade de trabalho muito forte. Então a gente tem uma capacidade de execução que eu olho pro lado e eu falo, poucas empresas conseguem ter essa capacidade que a gente tem. Né? E aí, obviamente, tem algumas estratégias de posicionamento, de como que a gente vai diferenciar o produto, o que a gente vai priorizar na esteira de produção de novas features, que aí a gente vai, obviamente, outras startups também conseguem ter um poder de execução legal, e a gente entende que a gente tá no mercado, não é um mercado de winner takes all, que vai ter uma solução só que vai resolver tudo. Então a gente brinca assim, cara, competição de startup no começo é que nem corrida de atletismo na pista ali. Tá todo mundo, né, correndo na sua raia ali, né? Você olha pro lado, você vê o seu Tem competidor. espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo, cara. Assim, você não vai tentar dar uma cotovelada, porque você vai mais se distrair do que... Conseguir se beneficiar também. Em algum momento, sei lá, na 10ª volta da pista, depois a galera se junta e vai competir na mesma raia, né? Uhum. Então isso tá começando a acontecer agora. Mas, cara, durante 4 anos a gente meio que nadou de braçada num mercado que a gente era Não tinha nem pioneiro. concorrente. Foi pioneiro. E é aquele negócio, né? Não é monopólio. Então, obviamente, as empresas veem uma empresa dando certo e falam assim, opa, esse mercado aqui tem um... Aí entra mais Tem empresas gente. grandes Aí também. entra mais gente, Assim como a gente também tá olhando esse mercado, fala assim, opa, aqui tem uma oportunidade, vamos atacar, Perfeito. né? Aham. Hoje, quem são? Você falou meio que do que seria concorrência, né? Quem são os outros grandes players que vocês enxergam Cara, de fintech? tem empresas vindo do setor de benefícios. Então, esses benefícios flexíveis, Tá bom. tem empresas começando a
dar um passo para entrar na gestão de despesa, para entrar nessa frente mais competitiva. Tem empresas vindo do mercado de infra de pagamento, né? Então, que montaram, por exemplo, infraestrutura para emitir Pix, para fazer pagamento em lote, mas via API, que fala, deixa eu criar uma camada agora de software e colocar um cartão aqui também para entrar. E tem empresas de jornadas específicas de despesas corporativas. Então, por exemplo, tem muito software pequeno de reembolso, ou software que faz gestão de viagem corporativa. E aí essas empresas, pô, deixa eu emitir um cartão aqui também, e deixa eu entrar. Então a gente começa a ver empresas de outras adjacências entrando, né? Eu acho que o nosso diferencial foi que a gente não tá entrando por uma adjacência. A gente começou com o core de banking, de conta. A gente lançou a plataforma de pagamentos, que são os cartões corporativos. E agora a gente tem outros métodos. E a gente criou uma camada de software em cima disso tudo, com uma diferenciação muito grande. Então a gente tem os 3 pilares na nossa tese desde o início. Vocês são referências, acabam sendo referência exatamente nisso. Isso, e a gente acaba sendo pioneiro. E aí o nome, por exemplo, Conta Simples, que a gente tava falando, cara, pô, é um nome que já também já fica, já pega, então... Os Timing é um múltiplos negócio muito importante. vai ter pergunta disso depois. Os múltiplos cartões corporativos ainda é o carro-chefe de vocês. É a porta de entrada, Que mas foi a o gente que- já começou a lançar. A gente hoje já tem todo um produto de crédito, né? Cartão de crédito consolidado. O software, cara, a gente tem integrações com NRPs. Colocamos agora uma camada de inteligência artificial numa parte de dados, insights, que traz uma diferenciação de como a gente traz essa informação para o time financeiro, para os empreendedores. A gente tem toda uma série de recursos de categorização, políticas que as empresas conseguem criar, que a gente fala, a gente dá controle com descentralização e escalabilidade para as empresas conseguirem escalar a despesa, pagar. Então, assim, o cartão, a gente fala que é a porta de entrada. Mas se a empresa vê a gente só como um cartão ou múltiplos cartões corporativos, a gente tá errando em alguma coisa do nosso posicionamento que a gente tem um arsenal muito maior do que o cartão. Mas o cartão é o que chama. Mas o que faz o cliente reter é o software, esse relacionamento e a oferta de crédito também. Excelente. Antes da gente decolar aqui, um abraço aqui pros nossos, fazer o nosso shout-out aqui pros patrocinadores. Antes da gente decolar, pra você que quer comprar roupa de alfaiataria, ou dar pro seu marido, ou pro seu pai, Mr. Suits, tá? Eles têm sneakers, tem Canabeca polo, assim, né? um terninho, Aí, alfaiataria assim na medida pra você. Tá um QR Code na tela aqui agora. Se você usar o código BEM-VINDO10, vai ter 10% de desconto, tá? Então, escaneia aqui o QR Code, vai lá na Mr. Suits e já compra um presente pro seu marido, namorado, pai, pra todo mundo aí. Não é não? Boa. E também, mais pra agora, falando de viagem, né? A nossa patrocinadora, a Duale Viagens, dá uma contatada lá, vai estar subindo o QR Code aqui pra vocês agora. A Duale nada mais é do que uma agência especializada em emitir as passagens com milhas. Então, cara, os caras mandam muito o preço que eles emitem as passagens abaixo ainda do mercado. Você pode mandar um print de uma cotação, eles vão achar uma menor. E se não achar, eles vão estar ali com uma promoção, se não me engano, o mês inteiro. Um cupom até de R$100, R$50 que eles vão estar oferecendo no Outback, caso você não tenha batido a oferta deles. Duale ali sempre patrocinando muito bem. Perfeito. Nossa última publi aqui, aluguel familiar. Para você que tem uma família grande, quer viajar com a família, sendo 10 pessoas, 20, 30, até 40 pessoas, eles vão ter casa em Riviera, Ilhabela, Juqueí. A maioria das casas são em São Paulo. Cara, só sinceridade, já me hospedei com minha família várias vezes lá. A gente vai deixar um QR Code para você entrar em contato com eles e também fazer a sua reserva das diárias lá, tá bom? Teve um que a gente não comentou e não fez pergunta, os 200 milhões. Esse é o número que chama atenção, né? Você fala, pô, imagina levantar 200 milhões de reais. Como é que foi isso? Você comentou um pouco como é que foi dos 15 milhões e esse dos 200? Cara, se eu falar pra você que foi muito mais difícil levantar 1,5 milhão de reais do que os 200, do que os 200 milhões, vocês acreditam? Porque, cara, essa é a... Qual que foi o ponto, cara? Eu acho que qual que foi o desafio nosso? Quando a gente foi levantar o primeiro cheque, a gente tava vendendo um sonho, uma ideia, uma promessa. E assim, cara, super jovem, mercado competitivo, por mais que nessa vertical que a gente atacou não tinha ninguém fazendo, cara, era muito incerto, Era né? muito incerto. Quando a gente foi e levantou os 200 milhões de reais, a empresa já tinha mais de 200 funcionários, a gente já tava faturando, cara, um volume relevante, a gente já tinha histórico financeiro de margens saudáveis de operação, histórico de crescimento constante, canal de aquisição consolidado, peers de mercado, benchmarks fora,
também já consolidado. Cara, tudo isso fez a nossa fundraise, nossa venda para o investidor muito mais fácil. Uhum. Né? Porque eu não tava vendendo mais um sonho, uma realidade, um PowerPoint. Eu tava vendendo um fato, eu tava vendendo Resultados já. Tá aqui. Já tinha o número aqui. Tá aqui. Ah, mas pô, seus clientes, ó, tá aqui meus clientes, pode falar. Tá aqui, vai lá perguntar. Ó, mas seu produto, ó, tá aqui, quer fazer uma demo? Entendi. Não, mas o resultado financeiro, não, tá aqui, ó. Aqui são os números. Você não precisa nem negociar mais nada. Auditado né? pela KPMG, tá aqui, ó. Uhum. Então, aí, cara, isso fica muito mais fácil, assim, Sim. né? Então, difícil é fazer um negócio que tem esse nível de faturamento, que tem essa marca, esse número de clientes, essa expressão. Isso foi o difícil. Mas em si a rodada, cara, foi um negócio mais natural. Mais tranquilo. Foi mais tranquilo, exatamente. Show de bola. Mas é um número que é expressivo. E acho que é um ponto também legal de falar assim, cara. Eu falo assim, pô, a galera às vezes acha, pô, mas levantou 200 milhões de reais, agora você tá feito, a vida tá... Pelo contrário, porque agora o investidor que colocou esse dinheiro... Mais obrigação, mais responsabilidade. Exato. O investidor que coloca esperando o retorno, né? É. Então eu tenho que trabalhar agora bom. pra retornar ainda mais. Mas cara, eu vejo como uma gasolina que a gente coloca e abastece o tanque pra, pô, mais alguns voar. anos de crescimento, acelerar e expandir. O sistema bancário, quando eu penso aqui brasileiro, né, ele é bem conhecido por ser bem taxado e até abusivo, como quando a gente pensa de uma certa maneira para as pessoas físicas. Como é para você, com a conta simples, entrar nesse mercado com grandes tubarões e até ter uma operação que seja até mais atrativa para a pessoa, o end ali, sabe? Sim. Cara, eu acho que tem uma coisa que o Banco Central fez muito bem nos últimos anos. Ele criou figuras regulatórias que faz com que as fintechs ou novos entrantes consigam ter capacidade de ofertar um produto que nenhum banco oferta, Uhum, mas com um nível de burocracia e complexidade muito mais baixo. uhum. Então, por exemplo, a gente tem uma licença lá na Conta Simples que chama SCD, Sociedade de Crédito Direto. É uma licença que o Banco Central criou em 2018, 2017. Já tem umas 150, 200 empresas que têm essa licença hoje no mercado, que permite com que a gente oferte crédito direto no nosso balanço, sem necessariamente ser um banco. Antes Uhum. dessa licença, para você ofertar crédito, você só conseguia ofertar crédito de um Sim, no banco. banco. Obviamente, a gente tem obrigações, que o Banco Central tem lá auditorias periódicas, que ele olha para o nosso processo, ele olha na pessoa física, eu e meus sócios, então assim, ele monitora, mas a exigência regulatória e burocrática ela é muito menor. Né? Então tem várias licenças, tem licença de SCD, tem licença de SCP, tem agora iniciador de pagamento, tem licenças agora que você consegue fazer todo o ecossistema do Open Finance. Tudo isso, se você junta esse emaranhado de licenças, você consegue operar como um banco sem ser um banco. Uhum. Uma curiosidade que pouca gente sabe, mas o Nubank não é um banco. Nossa. O Nubank ele opera com um conjunto de licenças que o Banco Central permite. Ele consegue operar como um banco sem Sim. ser um banco. Caraca. Então o custo de servir do Nubank é muito mais baixo do que o dos grandes bancos, porque ele conseguiu ter uma estrutura muito mais enxuta. Se muito inteligente o que eles fizeram de criar esse arranjo de licenças, e eles conseguem hoje operar num nível de custo muito menor. Né? Isso é até motivo, né, agora, de pressão dos incumbentes Entendi. pro Banco Central, porque ele fala assim, cara, você criou um conjunto de licenças aqui, você me cobra muito mais do que você cobra dos novos entrantes, só que esse cara já tá num patamar que lucra igual a gente. Sim. Então, você fala, então, os bancos vão botar assim, mais antigos, eles acabam tendo um custo muito maior e tendo que repassar para os clientes esses custos. Acaba repassando pros clientes, né? Então, Para sobreviver. por exemplo, a gente tem notícias que, assim, as agências bancárias estão morrendo. Então, sim. Porque, cara, você manter uma agência bancária, o custo de uma agência bancária, desde a segurança, da porta giratória, do caixa, das pessoas que têm que trabalhar ali, do custo de você fazer a monitoria e segura. Cara, não faz mais sentido. Uhum. Quantas vezes a gente vai na agência hoje, mesmo assim, tem gente que tem conta no bancão e tá tudo certo. Ninguém mais vai mesmo que tem conta no bancão. Sim. Então, assim, isso criou uma pressão também de custo de servir menor dos grandes bancos, né? Então E é isso, assim, acho que o mercado ele vai se moldando, tem a mão invisível do mercado. E o regulador, no final do dia, ele tá ali, não é pra startar uma licença, ele tá só pra organizar o ecossistema, né? Então, como o mercado dita, o regulador ele organiza, né? Tanto até que os grandes bancos, até eles se veem agora nessa pressão de realmente digitalizar muito, né? Muitos dos produtos eles estão tendo que ofertar nisso. Sim. Mas estava comentando dos grandes bancos, você já sentiu algum movimento meio que eles tentam atrapalhar as fintechs? Você já percebeu isso alguma vez? Já começou a incomodar os bancos grandes? Cara, eles atrapalhar não, mas vira e mexe a gente vê às vezes um bancão lançando lá uma solução de cartão seja corporativo e que a gente Aham. olha e fala assim, cara, esse... Mas assim, eu olho, eu falo assim, isso é um sinal muito positivo. É sinal de que o que a gente tá construindo aqui tá chamando a atenção. Tá já incomodando. tá incomodando e assim, nossa execução de conseguir fazer o negócio mais rápido
tem que ser o ponto determinante pra gente ganhar escala mais rápido do que os bancões. Sim. O que a gente nunca vai conseguir que o bancão tem muito mais é o poder de escala, de marca, de investimento em marketing, Uhum. que, assim, Tá. Mas por isso que a gente tem que achar as adjacências, os nichos e atacar por ali, né? Propaganda na hora nobre da Globo, né? De Itaú, essas coisas. Exatamente. Esse marketing vai chegar ainda. E que muito dinheiro pra investir em marketing também é um problema, cara, porque você faz cagada. acaba Você investe usando onde não mais, Se tiver precisa. Né? sobrando muito também. Se estiver sobrando muito, você também faz um Não negócio tem que onde às vezes pôr, né? não tem onde Tipo, pôr. É isso aí. você coloca sem ter aquele estudo embasado, muitas Isso vezes, aí. que vai gerar, sei lá. Perfeito. E Rodrigo, cara, você é um cara novo. Você que já captou milhões, né, para sua empresa. Você é um cara que tem muita responsabilidade em cima de você. Cara, como é que você lida com toda essa responsabilidade, essas expectativas que criam, né, em cima de você também? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa, assim, eu tento ser muito racional, entender essa pressão toda. O que que é essa pressão? O que que é o risco? Mas eu faço desde trabalhos, eu faço muito trabalho de counseling, coaching, terapia. Então, assim, eu faço Tá. trabalho de autoconhecimento muito forte. Uhum. Isso me ajuda muito, porque, assim, a empresa escalou e expandiu num nível Sim. absurdo. A minha capacidade como líder e como gestor e como o número 1 da empresa tem que acompanhar esse crescimento. Sim. Senão, eu tenho que abrir espaço pra alguém que vai conseguir dar conta. Tá. Então, tem que ter primeiro a humildade de entender, cara, eu tenho que ser o cara que não é puxado, eu puxo essa empresa. Uhum. Né? Então, eu me preparo muito, eu, pessoalmente. Cara, e entendi também que eu tenho que trazer gente que tem experiência no mercado, experiência em processos ou em áreas que eu não tive. Que eu, assim, saí da faculdade empreendendo. E tá tudo bem. Então, cara, a gente tem pessoas sêniores, por exemplo, no mercado, no setor de crédito, na conta simples. Então, é uma pessoa lá que tem quase 30 anos de mercado de crédito. Mercado de segurança, cyber security, né, que é um tema muito forte. A gente que opera totalmente digital, cara, a gente tem que investir muito forte nisso. Times de tecnologia, times de produto, time financeiro. Então, eu entendi que eu tinha que ser capaz de vender sonho para pessoas que tinham mais conhecimento em algum tema específico. Dividir a responsabilidade. Saber dividir também, né? Saber dividir. Uhum. No final do dia, a responsabilidade máxima da conta simples é minha. Uhum. Mas eu consegui dividir com os meus sócios, com as pessoas que eu trago, isso Delegar, faz. né? Delegar essa responsabilidade é um negócio muito importante. Mas no final, eu tenho a consciência que se eu coloquei uma pessoa numa cadeira e não tá performando, a responsabilidade é minha tirar também, né? Uhum. Então, se der certo e se não der, a responsabilidade é minha em última instância. Então, essa consciência tem que ter. Mas conseguir dividir os rojões que a gente tem que segurar, eu acho que é um caminho natural pra você conseguir escalar um negócio. É porque até no final do dia quem tá assinando ali embaixo é o Rodrigo Tognini, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que não tem síndrome do herói, sabe? De, eu sou o herói e vou resolver tudo equipe, sozinho. realmente. É trabalho em equipe, equipe. né? E aí a gente sabe bem, né, que, pô, a gente... A mentalidade de atleta, né? Então, Ajuda. esporte coletivo, cara, você acaba tendo que ser... Pô, eu não ia ser o cara do basquete que ia lá fazer o rebote, pegar o rebote no final do campeonato, cara. Tem alguém que tem que... Só enterrava, né? 360. Era o showman. Eu não sei esse cara. Então, pô, na minha empresa é a mesma coisa, cara. Eu não preciso ser o cara que vai fazer tudo. Papéis bem definidos, né? Exatamente. E tem alguma coisa que você faz, até pode ser algo mais particular, ou até dentro da empresa, que os empresários realmente subestimam? Tem uma coisa que você fala assim, cara... Na rotina, talvez, né? Da sua rotina também pode ser algo pessoal, realmente dentro da empresa. Tem duas coisas que eu faço, assim, que eu não abro mão, mas que me dão uma tranquilidade pra dormir, pelo menos. Cara, todo dia à noite eu sento e pego um papel, a caneta e organizo e coloco meus to-dos que eu tenho pro dia seguinte. Uhum. Caraca. Desde a minha agenda até coisas que eu tenho que... Projeto que eu tenho que analisar, coisas que eu tenho que entregar, coisas que eu tenho que avaliar. Na mão mesmo, Na mão. como século... Cara, como os incas e os Os astecas. incas. Eu faço isso, cara, porque a hora que eu faço isso, eu já repasso minha agenda inteira. Aí, cara, vira e mexe, eu pego uma agenda que tá... Cara, isso aqui não tenho como, eu tenho que ajustar. Aí tem coisas que a galera tá esperando que eu dê uma devolutiva ou que eu tenho que startar um projeto. Eu consigo falar, pô, isso aqui é crítico, isso aqui não, isso aqui eu posso deixar pra depois. Cara, quando eu faço isso, a hora que eu termino meu dia, pode ser 8 da noite, 9 da noite, meia-noite, a hora que eu termino meu dia, eu falo assim, cara, eu não vou conseguir fazer isso aqui agora. Isso aqui vai ficar pra amanhã. Então, cara, agora é hora de desligar. E amanhã eu começo meu dia pegando essa folha que eu já escrevi e já sei por onde eu começo. Aham. Então, minha cabeça fica muito condicionada a ter essa preparação e falar assim, cara, agora eu consigo desligar, agora eu consigo ligar. Então, essa é uma coisa que eu faço. E a outra, cara, assim, que eu não abro mão é atividade física. Eu acho que essa eu faço pela manhã. Eu tento fazer todos os dias, literalmente. Então, isso também faz com que eu acorde umas 5h30, vou pra academia umas 6. Cara, treino ali 50 minutos, 1 hora.
Cara, é o meu ritual de, assim, cara, de início Começar o de dia. dia. O dia começa. Cara, essas duas coisas que eu faço rotineiramente, cara, me ajuda muito, assim, a manter uma sanidade mental, se eu ainda tenho alguma. E, Rodrigão, você sabe que eu estudei nos Estados Unidos, né? Fiz faculdade lá e eu queria te perguntar sobre a diferença do mercado comparado com o americano. Porque eu sei que o ecossistema brasileiro é bem diferente, imagino, do que o americano. Mas o que você diz que talvez o mercado americano ainda dá, assim, dá de lavada no nosso? E talvez tenha alguma coisa que no mercado brasileiro a gente tá fazendo melhor que eles ou não? Ou tá quase? Cara, boa pergunta. Acho que assim, quando a gente pensa em startup, venture capital, o mercado americano ele é muito mais maduro, né? Então, quando a gente pensa, minha comparação, eu falo assim, cara, o Brasil deve estar uns 2 anos Atrás. atrás do mercado Americano. lá do Vale do Silício, mercado fora, principalmente nos Estados Unidos. Então, uma tese às vezes que tá começando a bombar lá fora hoje, a gente vai ver essa tese bombar no Brasil daqui 1 ano e meio, 2. É mais ou menos essa comparação para várias teses que eu já vi. Então, essa é a primeira coisa. O que o mercado americano tem? Cara, o mercado americano tem... Bom, você estudou lá, eu passei 1 ano nos Estados Unidos. Cara, a quantidade de universidade que tem lá e de preparação de pessoas para trabalhar, por exemplo, em tecnologia, assim, forma muito mais Muita gente do gente. que o Brasil. Então, essa mão de obra faz com que isso impulsione os negócios e o Brasil tá atrás. Em educação, em formação de gente. Então, assim, quantas universidades boas a gente tem no Brasil que a gente conta em 2 mãos. Sim. Quantas tem nos Estados Unidos? Nossa. Pega, vamos fazer uma analogia do basquete. Pega lá o March Madness. Aham. Vamos pegar os times do March Madness agora. Cara, Tem tem muito. 128, Por isso. né? Então, assim, a quantidade de gente que tá sendo formada lá é muito maior. E eu acho que lá teve muito case já relevante de empresas que se tornaram gigantescas. Começaram muito antes também. Começaram muito antes e que já tem um dinheiro sendo reinvestido no ecossistema de forma bom. constante. Perfeito. Então, o Brasil, a gente tá começando a ter os cases de exit, de IPO mais recente. Entendi. Então, o primeiro grande case, talvez lá atrás, foi o Buscapé, mas foi um caso isolado. Aí depois foi o 99, que foi 2018 ali, que foi vendida por $1 bilhão. Aí tem o Nubank, a Stone, tem a Vtex, então a XP. A XP eu nem coloco nesse setor de startup. Então tem essas startups agora, essas empresas que vieram dessa leva de novas empresas de tecnologia que estão reinvestindo. Mas ainda assim, cara, de novo, são cases que dá pra contar, cara, em 2 recente. mãos. São recentes. Então, o mercado americano ele é um mercado muito mais maduro nesse sentido. Por outro lado, é um mercado muito mais competitivo. Muito mais americano. competitivo. Um desenvolvedor sênior aqui no Brasil é um desenvolvedor Júnior lá. júnior lá fora, né? Então, Caraca. assim, um cara de tecnologia sênior lá fora é um cara que aqui no Brasil é um cara muito... Então, assim, essa discrepância existe. Cara, o que eu acho que o Brasil Faz bem, talvez. faz bem que o americano... Cara, eu acho que quem empreende no Brasil tem que ter uma resiliência, uma capacidade de superar desafio, burocracia e de apetite a risco. E, cara, se você monta um negócio no Brasil e der errado, você pode carregar esse passivo pro resto da tua vida. Você pode A pessoa física, você exato. pode acabar com o teu CPF. Nossa. Lá nos Estados Unidos, cara, você quebra um negócio, cara, você faz o processo, o trâmite e tal, cara, você começa outro negócio dali 1 mês, dali 2 meses Então, assim, o brasileiro, ele tem uma capacidade de tomar risco, de resiliência. Eu vejo os empreendedores brasileiros, cara, com nível de preparo, de articulação, de tomada de risco e de vontade de fazer e executar, num nível superior ao americano. Que legal. Né? Se você pega um americano com essa capacidade que o brasileiro tem e coloca num mercado que não é competitivo, com acesso a capital, cara, esse cara vai Afundar. explodir. Vai. Não, Entendi. vai explodir, porque ele Perfeito. faz uma combinação que, cara, E o oposto também é verdadeiro. Você pega um brasileiro que se prepara pra empreender lá fora, cara, consegue ter grandes frutos, né? Então, Entendi. a gente tem cases disso. Eu acho que, assim, a oportunidade que o Brasil tem e por a gente estar alguns passos atrás e conseguir, por exemplo, acessar investimento de fora pra aplicar aqui, cara, eu acho que é um negócio que... O que aconteceu, né? Pós-pandemia, muitos fundos de fora vieram pro Brasil com mandato para assim, quero investir no Brasil. Porque, cara, de fintech aqui é um mercado muito aquecido. A gente tem uma outra coisa. O mercado financeiro brasileiro, ele em termos de infraestrutura e pagamento, ele é muito evoluído. Ele é mais evoluído até que o americano, nesse sentido. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Tudo por conta simples. Tudo por conta do simples. Vou dar 2 exemplos. A Visa comprou uma empresa que chama Pismo por $1 bilhão. Foi uma compra da Visa global de uma startup brasileira, fundada por brasileiros, sediadas no Brasil. E a Pismo tá começando a implementar a tecnologia deles assim, em bancos no mundo inteiro. Esse é um caso. O outro caso é o Pix no Brasil. O Pix no Brasil virou uma referência de pagamento instantâneo no mundo. E o Fed,
tá querendo montar o que chama FedNow, que é o Pix deles lá. Uhum. Lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eles estão levando gente que montou o Pix no Brasil lá pros Estados Unidos Unidos. pra Cara, ajudar a montar o Fed. Eu, quando morava lá, eu usava um aplicativo que era tipo Pix. Venmo? Vemo. Mas Eu você usava o transferia- Memo. Você transferia só de Vemo, não conheço. É, Vemo. De Vemo pra Vemo só, né? Ou não? Eu acho que era... Provavelmente sim, que era os bancos. tinha opção. Era que é o arranjo fechado ali que a gente fala. Exato. Ah, E até virou um verbo, né? Vemo-me. Vemo-me, exato. Virou um verbo. Isso aí, virou É, eu utilizava isso. E para conta simples, existe um processo ou uma ideia de internacionalização ou focar mesmo no mercado brasileiro? Cara, a gente quer focar no mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem, assim, quando a gente olha o tamanho desse mercado, quando a gente pensa em crédito, quando a gente pensa em pagamento, é um mercado muito grande, né? Então a gente já tá com esse volume, mas mesmo assim, é o que eu falei, o lucro de um banco, o lucro de um banco é mais de 30 bilhões. 30 bi. E não é o único banco que lucra 30 bi, Uhum. né? Então, cara, olha pra esse mercado e fala assim, Olha o tanto quanto vocês eu têm ainda não pra quero crescer, matar tá? os bancões, eu só quero pegar um percentual desse lucro, cara. Entendi. Só isso. Aham. né? Mas quando você fala desses 30 bilhões, boa parte também tá em outros serviços fora de banco, por exemplo, seguro. Se eu não estiver enganado. Sim. É, Seguro, crédito. Crédito, exato. Mas em relação a isso, tirando a parte de seguro, coisas que você oferece, bancos oferecem, você sabe tipo, qual que é a margem deles realmente tão alta assim? Eu sei de vez em quando tem banco assim que a margem é muito alta por causa de seguro. Cara, é no principalmente seguro. crédito. no Seguro, crédito. o seguro não deixa de ser um crédito, né? Aham. Mas o crédito é a margem. É a maior margem. É a maior margem. Tá. O que acontece? O banco chega numa escala que ele tem um custo de captação de depósito Uhum. que é muito mais baixo do que o preço que ele empresta esse capital. E aí esse é o que a gente chama do spread. O spread bancário brasileiro é o maior do mundo. É É, absurdo. Então o spread é o maior do mundo. A gente tem um mercado que é extremamente concentrado. Então a gente ainda tem o mercado financeiro concentrado na mão de 5, 6 grandes bancos. Aham. Talvez 7 agora, podemos colocar o Nubank nessa conta. Então, a hora que a gente olha para essa composição, a gente fala, cara, tem muito espaço, né? Então, crédito acaba sendo um ponto de muita oportunidade. Pagamentos é uma oportunidade grande também, mas ainda acho que a competição em pagamentos vai fazer com que a margem aperte um pouco mais, mas mesmo assim ainda tem muita oportunidade. Uhum. E essas adjacências, você falou de seguro, a gente Tá. olha para outros pagamentos lá que a gente vê que, cara, pagamento corporativo tem muita oportunidade de automação, tem Uhum. muito boleto sendo utilizado ainda para fazer pagamento corporativo, então Uhum. isso, cara, o custo de boleto é alto, Uhum. mas não faz sentido, Uhum. né? Então a gente olha para essas oportunidades e tem então um ângulo ali que a gente vê, mas é isso, em crédito é a maior parte Só. da parte do lucro. Sim. E, Rodrigão, falando ainda do mercado americano, existe algum risco por conta do ecossistema ser diferente aqui, da gente sempre se modelar nos empresários no Vale do Silício, por exemplo? Porque eu vejo muita gente querendo sempre meio que copiar mais ou menos o que fazem lá pra cá. Existe um risco ou não? É isso mesmo, funciona lá, vai funcionar aqui, ponto final. Cara, eu acho que uma forma de você analisar oportunidades, eu acho que é você entender o que tá dando certo lá fora e ver se faz sentido aqui no Brasil. A gente, querendo ou não, usou alguns benchmarks fora. Então, os primeiros benchmarks que a gente usou era uma empresa chamada Contu na França. Fazia conta digital para empreendedores lá na França, depois expandiu para a Europa. A Brex, lá fora, também foi um benchmark nosso que foi fundado por brasileiros. Da hora. A Ramp é outra empresa também. Então, Uhum. assim, quando a gente olha e fala assim, cara, se tá dando certo lá fora, vamos avaliar se dá certo aqui no Brasil. Tá. Só que a gente tem as nossas jabuticabas, né? Uhum. Então, a gente tem as nossas jabuticabas. Então, Que é diferente aqui. cara, pô, você vai na França, não tem um nível de potencial tentativas de fraude que tem Exato. no Brasil. Uhum. Vai explicar o boleto para um gringo, vai explicar os modelos de tributação que a gente tem aqui. Exato. Cara, tudo isso são as nossas jabuticabas. Então tem que ter adaptação. Então não dá pra falar, puta, vi um negócio lá fora que deu muito certo, Uhum. vou fazer no Brasil exatamente a mesma coisa. Aí é um risco. Então assim, vi um negócio que deu certo lá fora, acho que dá pra fazer um negócio aqui. E eu gosto Adapta. que adapta. Eu gosto muito disso. Quando eu vou pra fora, quando eu viajo, eu sempre tento falar assim, cara, deixa eu ver negócios que tem aqui, teses, eu falo assim, e dá pra levar pro Brasil, né? Eu tento fazer esse paralelo. Uhum. Adaptar um pouco. Então, assim, eu acho que é uma forma de criar. Mas o Brasil também tem as suas peculiaridades, né? Então tem teses que só cabem no Brasil. Exato. Tem teses que... Burocracia aqui falam que é outro nível, né? É outro nível, outro nível. Então, assim, tem teses que é o Brasil que vai resolver. E corrupção, né? Tem empresas que tendem a não querer vir pra cá. Acho que a Ryanair foi uma, né? A de aviação. Ela falou, cara, não vou porque, cara, não dá. Corrupção, Não vai ter lucro, né? As leis, né? Às vezes as Lei. leis acabam desfavorecendo. Exato. Proteção contra o empresário. Exatamente. que não tem. Exatamente. Então, isso são coisas que assustam um pouco, né? Uhum. E tem uns malucos, né? Tem, por exemplo, o cara que é um investidor nosso, americano, nascido na Califórnia. Ele montou o Viva Real aqui no Brasil. Vendeu, Sei, pô. de aluguel. VRBO, né? vendeu pro Zap Móveis, lá virou o grupo. Vendeu pro LX, depois o Zap comprou o grupo.
Cara, o Brian é um americano que falou, vou montar um negócio no Brasil E deu certo. e deu certo, né? Então, o Davi Vélez, né, é um colombiano, morou muito tempo fez faculdade americana, trabalhava no fundo americano, veio montar o Nubank aqui no Brasil. Então tem, né, Então, assim, eu falo que tem os gringos malucos aqui que vem montar. Mas é isso, cara, tem que saber, tem que saber o que é o Brasil. Sim. Eu tenho uma história legal, cara, disso daí. Eu tinha um papo do Stélio Tolda, que foi o Managing Director, foi o número 1 do Mercado Livre por muito tempo, e do Alex Shapiro, que é o cara que veio ser o CEO da Amazon no Brasil, startar a Amazon no Brasil. Eles estavam num toque, né? Nenhum dos dois já não tava mais num papel ali executivo, então eles estavam contando. E aí o Stélio falou assim, cara, quando a Amazon veio pro Brasil, eu falei, pô, a minha margem vai ser a oportunidade dele. Então eu vou zerar minha margem, vou começar a investir muito em logística. E o Alex falou, cara, meu primeiro desafio aqui foi montar o primeiro time. O time tinha 20 pessoas. Ele falou, cara, eu tinha 11 pessoas no legal e umas 7 em tax, em imposto. E eu tinha que aprovar esse time lá no board da Amazon nos Estados Unidos. Aham. O board falou assim, cara, por que você tem 12 pessoas de 20, 11 pessoas de 20 no time de tax? De imposto. De imposto, cara, não faz sentido. Ele falou, cara, eu tive que explicar os N modelos de tributação, questão de ser um marketplace, de repasse, isso e aquilo e tal. Então, assim, cara, tinha que ser um brasileiro pra montar a Amazon no Brasil. Porque se vai um americano e falar, vou montar a Amazon que eu montei em outro país, Não no dá. Brasil, cara, é difícil. Eu tava vendo um dado, Rodrigo, recentemente, até pelo IBGE, que eles constam que 6 a cada 10 empresas aqui no Brasil, elas não sobrevivem até o 5º ano de ciclo de vida dela. Você que é empreendedor, você que tá nessa parte, por que acredita essa causa? Cara, acho que tem uma questão de gestão muito forte. Acho que a maior parte do que eu vejo das empresas que quebram, tirando às vezes questões de mercado, tirando questões externas, é uma falta de gestão. Uhum. Então, linka com o tema educação, né? Cara, a maior parte dos empreendedores no Brasil empreendem por necessidade. Então, são empreendedores que não se preparam a entender como fazer uma gestão financeira adequada, Uhum. como controlar um caixa, o que é resultado financeiro, o que é geração de caixa. Às vezes entendem que o lucro do negócio é o salário que ele tira, Uhum. só que ele esquece de provisionar que tem despesas futuras, aí o negócio deu um soluço. Só que ele pegou aquele dinheiro já na física, já comprou carro, já fez aquilo. E aí a empresa. Aí ele se aperta e de repente se apertou tanto que ele não consegue nem mais movimentar, a empresa tem que fechar. Educação financeira mesmo. Educação financeira. E a gente fez um estudo agora em parceria com a Visa, que a gente lançou em janeiro. Cara, os números são assustadores, né? Por exemplo, uma dor que a gente resolve muito, principalmente para empresa menor. Tem muito empresário que ainda utiliza o cartão pessoa física para as despesas do negócio. Nossa. Né? Isso atrapalha imposto de renda na pessoa física, isso atrapalha visão do fluxo de caixa do negócio, e aí a pessoa começa a se misturar ali, pessoa física e pessoa jurídica vira uma coisa só, e aí de repente a empresa tem um soluço, cara, tá aí, Pega em todo mundo. pega em todo mundo, e não consegue reverter. Então a educação financeira eu atribuo que é o principal fator. Uhum. Por quê? Os juros é muito alto, mas ninguém colocou uma arma na sua cabeça para tomar esses juros Uhum. e usar esse dinheiro de uma maneira talvez inadequada. Ou de uma maneira que você tá tomando um risco que você não percebe o risco que você tá tomando. Uhum. Né? Então, eu vejo que esse talvez seja o grande ponto. Conta simples, no final do dia, a gente ajuda muito as empresas, principalmente as menores, que estão começando, a ter uma gestão adequada das despesas, a conseguir separar despesa pessoal, despesa corporativa, a ter um controle financeiro mais em tempo real. Né? Porque esse também é outro ponto. A empresa vai gastando lá, de repente, no final do mês não sabe quanto gastou, o que não gastou. A gente descobriu que a cada 10 empresas PMEs, 4 ainda fazem controle de despesa do negócio no papel. No papel. No papel. Não é nem no Excel, no papel. Então, cara, qual que é o... Assim, beleza, você ficou no papel ali. Aí você tem que ver a sua despesa do ano. O que você vai fazer? Vai coletar todos os papéis? Já perdeu, já rasgou, já. Não tem como Passou selecionar no mato. papel ali, né? Não tem como selecionar. Não tem, cara. Dá um Ctrl F, deixa eu achar o papel ali, cara. Não acha. Ctrl Z cancela. Ctrl Z cancela, não dá. Então, cara, isso pra mim é um ponto que pega muito. E acho que tem iniciativas como o Sebrae, como outras empresas que, assim, que ajudam a fazer esse trabalho de educação. E empresas como a Conta Simples, que vem com uma missão também de dar essa educação financeira. Justamente, né? Vocês vieram pra ajudar nessa organização financeira. E você acha que ainda tá muito desorganizado ou tá melhorando? Cara, tá melhorando, mas tem muito espaço ainda. Tem muito espaço ainda. Acho que esse é um tema que a gente discute muito lá dentro. Se a gente olha, a vertical que a gente decidiu escolher, atacar, tem um desafio de educação, de dar visibilidade de que essa é uma dor que muitas empresas passam, mas nem se dão conta, consciência de que elas estão com um desafio de gestão de despesas. Então, quando a gente ataca
essa dor, a gente fala, cara, tem um desafio aqui de educação de conscientizar. Né? Entendi. É porque eu até entrei no site de vocês, sabendo que você vem aqui, eu dei uma pesquisada, eu vi o dashboard, é muito bom, né? Muito legal. Exato, que isso obviamente facilita o empresário para quando ver, pô, como é que estão as contas aqui. E, cara, Vai mas facilitar. e a AI que a gente construiu em cima, a Aham. gente já dá insights assim, ó, o centro de custo tal aumentou X% no mês. Presta atenção nesse cartão aqui que tá com gastos que são sim. não convencionais. Então a gente também já tá dando como se fosse um copilot ali, um assistente financeiro, né, Aham. pra ajudar nessa despesa. Perfeito. Legal, Rodrigão, a gente atingiu aqui os 10 mil pés. E os 10 mil pés é quando a gente traz perguntas da galera que segue a gente no Instagram. Então, se você não segue, segue lá, é Trip Inusitada. Todo episódio a gente abre uma caixinha de pergunta pra você trazer pergunta aqui, aproveitar, né? Então, você tá aqui com o CEO e vários episódios com várias pessoas interessantes. Então, vamos começar aqui com o Luiz, o primeiro. Comigo? Ei. Pode ser você, então. Vai, Luiz. Lê a Eu pergunta leio a do Luiz. Cara, O Luiz perguntou. Essa aqui você conhece, né? Ele falou assim: se você pudesse mudar uma lei ou burocracia hoje no sistema financeiro brasileiro, qual seria, Rodrigo? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu vim pensando no Uber enquanto a gente tava no caminho aqui. Cara, eu mudaria a regra de tributação. Eu acho que a tributação. Dá pra reformar, não tá? Dá pra reformar, mas assim, qual que é o problema do Brasil, né? São os puxadinhos. Eles soltam lá uma primeira versão do documento, ó, vamos fazer essa reforma. Aí tem a bancada do agro que fala, não, mas vamos fazer a reforma, mas eu quero essa ressalva. Aí tem a bancada dos bancos que fala assim, não, mas eu quero essa ressalva. Aí eu tenho. Cara, aí tem a bancada dos sindicatos que fala, não, mas tem que fazer. Cara, a hora que vê, faz um puxadinho que faz a reforma e troca 6 por meia dúzia. Cara, eu acho que o Brasil tinha que ter uma tributação simples, base, direta, tinha que conseguir resolver o problema de bitributação, você pagar imposto duplicado, triplicado, né? Então, acho que isso traz uma carga tributária que a gente nem sabe mais quanto de imposto a gente paga, não tem mais esse retorno, né? E cara, isso é benéfico, é maléfico pra todo mundo, né? Então, assim, se eu pudesse ter uma canetada agora, cara, até Mudava tributação simples, e é isso, vamos resolver esse E problema. lá fora é bem mais simples do que aqui? É bem Cara, é simples. mais simples, é bem Eu mais conheço até simples. pessoas que falam assim, cara, beleza, tô conversando com vários contadores, porque cada um tá me falando de uma forma que eu devo tributar a minha empresa. É mais simples. Eu fiz uma viagem ano passado pra Estônia, né? A gente até comentou. Uhum. Cara, a Estônia criou um governo lá super pró-negócio. E é um país que até 1980, até caiu o Muro de Berlim, era um país da União Soviética. E aí, cara, por coincidências, o embaixador da Estônia foi morar um tempo no Vale do Silício na época lá de 2000, voltou pra Estônia, virou presidente e começou a criar várias regras. A Estônia tem uma tributação simples, 10% ao ano, de todo negócio que nasce. Você consegue criar uma empresa em 10 minutos por um portal do governo online. E, cara, a tributação é 10%. E se você decide reinvestir esses 10%, essa tributação cara, tem um abatimento lá. Ele Os faz Estados Unidos faz isso também, né? isso também. Então, assim, Ah. cara, por que não faz isso no Brasil? Porque a gente tem os nossos puxadinhos históricos. É tão as- lucrativo, né? Por que vai mudar? Não mexe, não, hein? Não mexe, não, porque tem muitos interessados que, cara, vão se prejudicar. Então, essas são as nossas jabuticausas. Cara, me dá essa caneta aí que eu assino agora. Lê do próximo aí, Igão. Tá. Pergunta do Diego. Qual a maior mentira que contam sobre ser CEO de uma startup? Cara, que é glamuroso. Glamouroso. Não é nada glamuroso, cara. É muito trabalho, é muito risco, é muito estresse. Tem que gostar muito. Tem que ser muito resiliente. Então a galera fala, não, porque, pô, agora você tá voando, agora já deu certo, cara. Pelo contrário, agora meu trabalho aumentou 10 vezes, eu tenho que Sim. retornar um montante relevante pros investidores, tenho que desenvolver meu time, tenho que reconhecer as pessoas que performam, tenho que equilibrar 300 pratos. O dia só tem 24 horas. Então, assim, cara, eu acho que a maior mentira é que ser CEO é glamuroso. Exato. Cara, é trabalho. De startup, tá? É. De empresa grande eu não sei. Mas de startup Às vezes é pior ainda. Tem um cara que eu curto muito, que é o Jordan Peterson. Ele pega e fala isso, né? Porque falam pra ele, por que não tem tanta mulher que é CEO? Ele fala, cara, por que você quer ser CEO? O negócio é tipo assim. Tá discutindo isso, meu irmão. Porque ele falou assim, cara, tem poucas pessoas que estão dispostas a abrir mão do que tem que abrir mão e sacrificar a vida pra fazer o que tem que ser feito. Porque assim, não é glamouroso. Igual você falou, não é glamouroso. Não é glamouroso. Mas eu gosto. Acho que eu gosto de sofrer. Próximo aqui do Lucas. Quero empreender, mas medo de arriscar e perder. Como venceu esse medo? Cara, eu acho que é racionalizar muito o risco que você, de fato, tem. Vou contar como eu decidi empreender. Eu saí da faculdade, cara, eu estudei no INSPER, mas eu tinha 30% de bolsa restituível. Cara, eu não tava casado, hoje eu sou casado, mas não tava casado, não tinha filho. Cara, tava, querendo ou não, morando num apartamento que meus pais tinham montado, também nada glamouroso, nada, não venho de família rica, nada, mas assim, tinha uma vida ali ok, com um bom padrão. Eu falei, cara, qual que é o meu risco de empreender hoje? Se eu vou empreender e tento um negócio durante 3, 4 anos e dou errado, o que eu perdi?
Eu perdi, talvez, a oportunidade de entrar trabalhando numa consultoria estratégica, num grande banco, numa empresa, uma big tech, que daqui 4 anos eu vou poder estar com um salário legal, com uma vida legal. Cara, no final do dia, se eu começo essa jornada daqui 4, 5 anos, caso alguma coisa que eu tente empreender dê errado, cara, eu não perdi 4 anos, eu ganhei 4 anos de experiência, Experiência, né? de risco, de tentar aprender, empreender, de, cara, conversar com muita gente, fazer network. Então, daqui 4 anos, der tudo errado no meu negócio, eu vou ter uma coisa só, a minha dívida estudantil do INSPER, eu vou lá e negocio. Eu vou lá e negocio. E o Então, dinheiro pra investir na empresa em si também não era um risco? cara, era um risco, mas era um dinheiro muito pouco, assim, não era... Tinha um dinheiro que eu fiz uma reserva durante a faculdade dos estágios que eu fiz e mais uma previdência que meus pais fizeram pra mim. Cara, eu lembro na Tava época... disposto a perder. Tava disposto a perder. Eu lembro na época que meus amigos que saíram já trabalhando em banco, eu lembro uma vez que eu fui jantar com eles, não foi uma boa ideia jantar com eles, porque eu tava, cara, saindo da startup que deu errado pra montar a conta simples. Então, cara, o dinheiro tava acabando. Eu lembro que eles estavam discutindo qual que ia ser o bônus deles no final do ano, que eles trabalhavam em mercado de investment banking, cara. É o topo da pirâmide do mercado Nossa, financeiro. é aquele papo que todo mundo... Aquele papo que eu falo assim, cara, onde eu fui me enfiar, cara? Pô, divide um pouco desse bônus aí comigo, pô. E eu falei, cara, mas eu perdi a oportunidade de ganhar esse bônus, talvez com 1, 2 anos de formado. Mas a minha relação de risco pro retorno que eu poderia ter dando certo era totalmente desproporcional. Então, acho que, assim, é entender muito, assim, qual que é o risco? Eu acho que as pessoas, às vezes, colocam um risco proporcional Às vezes o pensamento do que pode acontecer de errado é pior do que de fato é. do que de fato é, e não entendem no cenário que dá certo. Se dá certo, qual que é a relação? A minha relação era muito desproporcional. O risco que eu tinha pro retorno que eu podia dar, talvez era o meu momento de vida que eu tinha uma relação mais proporcional. Porque se eu vou trabalhar numa empresa grande, eu começo a ter esse bônus, todo esse padrão de vida. Aí casei, tenho filho, tenho responsabilidades, cara, A hora de errar é até os 30 e pouco, mas até os 30 e acabou. pouco. Então eu falei, cara, se eu faço isso depois, cara, eu acho que eu ia ficar com muito mais medo de abrir mão de tudo isso, porque Deus seria um pouco mais inconsequente. Talvez não faria. Talvez não faria. Porque depende criança, dependendo. Tudo. Então, acho que assim, você se preparar e preparar mentalmente, cara. Quando eu comecei a empreender, eu estudei muitos empreendedores e todos eles falaram 3 coisas. Tenha um propósito claro, ache gente que você consiga dividir as responsabilidades e reconheça as pessoas e seja um cara que traz as pessoas junto e seja preparado para quebrar a empresa ou passar por um ou alguns vales da morte. Porque você vai passar. E a gente passou, já passou. Eu quebrei uma, não deu certo, a outra, a conta simples, quase quebrou naquele momento. Cara. Então também tá preparado, porque você vai enfrentar esses momentos. As turbulências, né? As turbulências. E a última aqui da Lucione, ela pergunta assim: onde você quer ver a empresa daqui 5 ou 10 anos? Cara, uma excelente pergunta. Nossa missão hoje é se tornar a principal e maior solução de gestão de despesas corporativas do Brasil, né? Então a gente tem uma solução de cartões corporativos que a gente tem muito espaço para crescer ainda. A gente está entrando em outras frentes de pagamento corporativo com outros métodos tipo Pix, automatizando, abrindo API, e a gente está amadurecendo cada vez mais nossa oferta de crédito para as empresas. Então, na hora que a gente junta essa composição de pagamentos, a solução financeira e todo esse software que a gente faz, cara, não tem por que não a gente se tornar a principal solução de gestão de despesas. Com certeza. Então eu brinco, eu falo assim, cara, eu quero... Nosso indicador de sucesso, a gente tá na rua, sei lá, foi correr com a camisa da Conta Simples na rua, e alguém te fala, pô, você trabalha na Conta Simples, a principal solução de gestão de despesas? Pô, animal, esse é o indicador do nosso sucesso, cara, que a gente vai atingir. Top demais. Só uma curiosidade, vocês têm ambição de abrir capital na bolsa? Essa é uma boa pergunta. Cara, eu acho que abrir capital na bolsa é uma consequência do momento mais externo do que interno, né? Então tem empresas que passam anos e não abrem capital, tem empresas que acabam abrindo capital mais cedo por uma questão estratégica. Então assim, cara, hoje o mercado não tá muito favorável, talvez daqui 2, 3 anos o mercado abra, a empresa, a gente continua crescendo, continua escalando. No final do dia a gente tá pensando assim, cara, tem que crescer receita, tem que ter margem positiva, tem que atender bem os clientes, tem que ter um produto com diferencial claro. Se for uma consequência que a gente fala, pô, faz sentido esse movimento estratégico agora, a gente pode pensar. Mas hoje a gente nem olha pra isso porque o mercado não tá muito pra peixe, não. Até por uma questão de tempo, eu vou trazer o Max aqui. Você conhece o Max já, Rodrigão? Max, o Max é aquele ali, ó. Ele é a inteligência artificial do jato. Traz perguntas inusitadas. Vai lá, Max. Tripulação, posso fazer uma pergunta inusitada para o Rodrigo? Um dia quero criar minha empresa. Provavelmente seria uma startup especializada em terapia para assistentes virtuais com burnout emocional. Afinal,
Você já parou para pensar o quanto a Alexa ou a Siri sofrem em silêncio ouvindo as mesmas playlists tristes e respondendo que horas são 1000 vezes por dia? Não deve ser fácil. Tá vendo o Max empreendedor, mano? Cara, ele vai ganhar Tem grana, visão, hein? tem visão, tem futuro? Tem futuro. Quando tem cara dessa Quer dor aí- investir? Pô, essa aí tem que chamar um pitch deck, pô. Pitch deck. Vai lá, Vende Max. sua ideia aí, Max. Olá, Rodrigo. Meu nome é Max. É um prazer te conhecer. Sou a inteligência artificial do Jato. Como bom algoritmo que sou, eu adoro estudar fórmulas. E outro dia, enquanto eu fazia uma análise profunda da cultura pop dos anos 90, eu me deparei com a origem das meninas superpoderosas. Você lembra como elas foram criadas? Foi com açúcar, tempero e tudo que há de bom. Até que o professor Otônio acidentalmente adicionou o elemento X e bum. Nasceram 3 pequenas máquinas de salvar o mundo. E aqui vai a pergunta inusitada. Se a gente tivesse que criar uma startup superpoderosa, em qual ordem de importância você colocaria esses 3 elementos? Timing, competência e sorte. E qual seria o elemento X que garante o sucesso de uma startup? Aí, ó. Caraca. Inusitada essa. Elaborada Inusitada essa, pô. Elaborada. Essa Time, essa não competência e Sorte. sorte, né? Por ordem de importância, e qual seria o elemento X aí, igual das meninas superpoderosas que faria o boom? Eu, X tem que ser Deus, né? X tem que ser Deus. Esse é fé. Eu colocaria, cara, primeiro, competência. Sem Competência em primeiro lugar. Competência, cara. Porque se você tem um time competente, você às vezes pode errar o timing de uma tese, mas você consegue pivotar e consegue. E o segundo, timing. Eu acho que timing é um negócio muito importante. E é difícil acertar. É que nem investir em bolsa. Você nunca vai acertar o timing da ação tá bom. quando tá aí quando tá no Não tá topo, subindo. investir quando tá na baixa. Mas timing é um negócio que você não controla, mas é muito importante. Muitas empresas têm lá quebram por conta de timing. E sorte em terceiro. E o elemento secreto, cara, qual seria? Cara, eu sou um cara muito comportamento, assim. Então, pra mim, o elemento secreto é resiliência, dedicação, pô, vontade, desejo de ser grande, assim. Acho que é ambição. Essa desire to be huge, assim, sabe? Uhum. De querer ser grande. Sim. Então, cara, esse pra mim, ninguém fez nada relevante sem minimamente ter uma vontade gigantesca de Sim. querer ser, de Aham. fazer. E acreditar, né? Então, cara, senão as pessoas, você não engaja as outras, ninguém vai acreditar em você, ninguém vai te empurrar, né? Uhum. Você tem que Se empurrar, né? você tem que se empurrar, cara, exatamente. Show de Boa. bola. Chegando agora quase aqui no nosso Vale do no Silício. nosso Vale do Silício, né? Nosso destino final. Pô, é o super jato esse aqui. Então, rápido, pai. supersônico. Que isso? Pô, Supersônico. Rodrigo, acho que uma pergunta um pouquinho inusitada. Se você pudesse contratar alguém, qualquer figura da história, seja ela viva ou morta, pra trabalhar com você, quem seria essa pessoa? Sem ser ninguém familiar, acho que talvez cara, não caberia. eu contrataria... Pô, o cara tá no hype, né? Eu contrataria o Sam Altman, cara. Sam Altman, Sam da Altman. OpenAI? Do OpenAI. O Sam Altman foi presidente do Y Combinator por um tempo, né? Ah, foi. E ele foi um dos primeiros, um dos primeiros fundadores que o Y Combinator investiu. Quando ele tinha 19 anos. Então, contrataria ele por ser um cara que conhece muito startup, cara, é um cara que é um dos cabeças principais dessa revolução de inteligência artificial. Então, esse cara com certeza tá olhando o mundo há alguns Anos à anos ou frente. décadas à frente. E vocês estão É. incluindo o IA? Você trazer ele pra isso, talvez? Com certeza, cara. Ele vai ajudar a gente a pensar isso um pouco, que a gente dá essa visão que cara, e é um cara que tem uma pegada também que claramente ele tá muito mais preocupado com a missão que ele tá construindo que, cara, dele ser um cara que tem um patrimônio de X ou que ele tem um jato específico, ele tá muito mais na construção. É muito claro que ele tem uma essência de querer construir algo muito grande. E, cara, eu me identifico com isso. Acho que dinheiro é consequência disso. Não é um negócio que eu acho que talvez esse E tá muito mais pra servir do que realmente ter o sucesso deles. tanto é que uma das discussões, né, que a OpenAI era pra ser uma empresa sem fins lucrativos, né? Eu acho que tem que ser com fins lucrativos, mas você vê que quando pensa no negócio já é enraizado numa missão maior do que só o dinheiro, né? Mas acho que tem que ser com fins lucrativos, lucratividade gera eficiência, que gera... Tudo consequências. E, Rodrigão, nesse papo de contratação, né? Se um jovem de 20 e poucos anos bate na porta lá do Conta Simples e fala, pô, quero empreender, ou trabalhar pra vocês, ou depois de empreender, o que você perguntaria pra ele pra saber se ele tá pronto ou tem o que é necessário pra isso? Cara, eu perguntaria o que ele já fez de relevante na vida dele. Eu acho que quando a pessoa tem 20 e poucos anos, já deu tempo suficiente pra entender se ela já não só sonhou, mas tentou fazer alguma coisa relevante. Quando você faz essa pergunta, você descobre cada coisa, cara, de gente. Mas, pô, tem uma vez lá no Inspira eu conheci uma menina que ela, com 13 anos, 14 anos, desenvolveu uma bolacha que tinha uma substância química que ajudava a espantar mosquitos que transmitiam doenças. E Caraca. catanduva tava uma coisa de dengue.
E ela desenvolveu essa bolacha, conseguiu reduzir o caso de dengue na cidade dela, Nossa. cara, com 14 anos. Eu falo assim, cara, pô, isso aqui é genial, Diferente. né? Então, cara, eu acho que a gente que tem história de esporte, por exemplo, cara, tipo, pô, a gente não tava com 13, 14 anos, cara, Na jogando farra. jogo, pô, a gente tava lutando, tentando ganhar campeonato, eu tentando ganhar de vocês, né? Então, cara, eu acho que assim, quando eu faço essa pergunta, eu gosto de entender qual que é o dado da pessoa, onde que ela tava e onde que ela saiu até aquele momento de vida dela. Isso mostra muito, das pessoas que já têm alguma história pra contar, de pessoas que às vezes só tem uma vontade. E vontade é só metade, tem que trabalhar, tem que executar. Uhum. Perfeito. Rodrigão, a gente tem nossa caixa preta aqui do avião. É só surpresa aqui, cara. Como todo nosso jato, na verdade, como todo jato, a gente tem nossa caixa preta. Eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles empreendedores, né? Aquelas pessoas que estão querendo, né, empreender, mas tem aquele receio, né? O que você diria para esse empreendedor, né, brasileiro? Cara, eu acho que para de se cobrar de tentar dar certo de primeira, aprender que erro faz parte, ter humildade pra continuar tentando e evoluindo e, cara, não desistir, assim, eu acho que é uma jornada de resiliência. Então, é isso que eu falaria e busca ser mais pronto, aprender um pouco de tudo com todo mundo. Assim, cara, ter humildade pra aprender, seja com um empresário que já é super bem sucedido, ou com aquela pessoa que eles têm um negócio há 20 anos na mesma esquina, mas aquela pessoa tem alguma coisa pra aprender pra te ensinar também. Então eu acho que é ter a humildade, né, de saber que todo mundo tem alguma coisa pra agregar. Perfeito, Rodrigão. Eu espero que tenha gostado de sobrevoar com a gente aqui hoje. Chegamos no Vale do Silício. Eu gostei desse tudo voo, start. eu vou pegar sempre esse voo, cara, que pra chegar lá é duro, cara. E aos passageiros que nos assistiram, se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nenhum episódio nosso. Até a próxima trip inusitada. Valeu, hein? Boa, valeu, tamo junto. Excelente. E se você curtiu essa nossa trip inusitada, tem outra trip para você assistir aqui também.